Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Augusto Esteve Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu tô com duas convidadas especiais para a gente bater um papo sobre um tema muito polêmico, um tema que traz muita dúvida para todo mundo que gosta de investir, seja no mercado imobiliário, seja no mercado de cartas contempladas para ter um retorno. É um mercado que tem muitas pegadinhas, tem muitas informações e cada vez mais é necessário que a gente busque bons profissionais e muita informação correta, porque a internet está aí e o que não falta são informações controvérsias, informações erradas. Então, quero dar um bem-vindo também para vocês, muito prazer em estar aqui hoje. Heloísa e Gabriela, ou Elo e Gabi, sócias da Bielo Soluções e Negócios, sejam muito bem-vindas. Obrigada, amigo. Augusto, É um prazer. dia. Bom dia. Muito bom dia. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui sobre cartas contempladas, mas também vamos falar sobre consórcio, sobre mercado de crédito. Vocês têm uma especialidade sobre créditos em geral. Cartas contempladas é uma, mas consórcio também é outro, consórcios próprios, mas também home equity, créditos de financiamento imobiliário. E hoje, cada vez mais, esse tema vem sendo procurado e discutido porque nosso mercado vive hoje um cenário econômico instável, taxas de juros muito altas, acesso a crédito cada vez mais restrito e cada vez mais as pessoas estão buscando alternativas para buscar alguma taxa ou um juros menor. E acaba que, naturalmente, muito por conta da internet, as informações que hoje em dia estão sendo difundidas de forma mais aberta, a carta contemplada é algo muito procurado por todo mundo. Mas, antes da gente entrar nesse tema, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Quem que é a Elo, quem que é a Gabi, e falar um pouquinho sobre o negócio de vocês. Eu sou a Gabriela e estamos nesse ramo já há uns 9 anos. A gente iniciou, e nós somos primas, né? Além de amigas, sócias e somos primas, né? Olha que a gente foi inventar. Foi inventar. A Bielo nasceu por essa necessidade mesmo de crédito, não só o crédito sozinho no mercado, o crédito com informação. Sim. Né? A gente acredita que o crédito correto, ele pode empoderar as pessoas e as empresas. Então, a Gabriela já vem do mercado financeiro, trabalhou numa instituição grande, né, num banco grande 10, 11 anos. Eu também prestei serviço a um outro banco, também durante 4 ou 5 anos. E aí, a gente chegou numa fase da vida que eu não queria... Eu tinha uma criança pequena, o Davi hoje tem 3 anos, mas na época 13 anos, mas na época ele tinha 3. E aí, o CLT já não cabia mais, né, na vida. Aí juntou a necessidade pessoal com a necessidade do mercado, porque como a gente já trabalhava há muitos anos em algumas instituições, todos os amigos... Elo, o que você acha? Gabi, o que você acha? Uhum. O que você acha desse produto? O que você acha de eu tomar esse crédito? A gente, você acha desse a gente era o consultor sem saber que era. Sem saber que era. O que você acha desse investimento? O que você acha desse crédito? E a gente é sempre instruindo com muita informação. E até para instruir bem, a gente também ia buscar, porque a gente não sabia de tudo. Sim. Não sabe de tudo até hoje, não sabia de tudo. E foi juntando a necessidade daquele momento de precisar de mais liberdade no tempo com a necessidade do mercado. Porque a gente viu que as pessoas iam buscar informação e vinham cheias de dúvidas. A gente foi percebendo que cada amigo, cada parceiro, cada pessoa que chegava na gente para perguntar sobre um produto, tinha acabado de passar, então, por um especialista ou com seu gerente que não tinha sanado a maioria das dúvidas. Falei, não, isso aqui tá errado. Ao invés de chegar com informação, eles voltavam com mais dúvida. Com mais dúvida. E trazia essas dúvidas. E muitas a gente conseguia sanar naquele momento e muitas a gente tinha que buscar. E aí a gente começou esse movimento. Por que essa galera não busca essa informação? Caramba, essa informação tá aqui no site. Uhum. E foi assim que nasceu a Bielo. Que legal. Que legal. Fico muito feliz também de conhecer um pouquinho mais de detalhes. E saber também nessa longa jornada, porque muitos profissionais de consórcio começaram nessa carreira há pouco tempo, né? Porque o mercado de consórcio aqueceu muito, principalmente na pandemia, pós-pandemia. Então tem uma inserção
de muitos profissionais novos nesse mercado. Vocês vêm já da velha guarda, já vêm de um processo muito mais antigo do que a moda do consórcio que hoje tem sido muito falada, né? Então, e vocês aproveitaram e ainda tiveram experiência com grandes mudanças e evoluções do mercado, né? Total. Porque o mercado de consórcio está em constante evolução, adaptação, então tem muitas coisas que antes não podiam, que hoje podem, tem coisas que antigamente podiam e as pessoas usaram mal e hoje não pode mais. É verdade. Né, o Banco Central regulando, mas sempre as administradoras buscando ali formas de se diferenciar ante as outras. E vocês pegaram todas essas mudanças, né, do mercado. E naturalmente, essas oscilações também de taxa de juros vai ditar muito o aquecimento do mercado de consórcio ou não, o mercado de financiamento imobiliário, o mercado de home equity, essa variação, né, que a gente tem na nossa economia, ela vai ditando muito o ritmo de cada modalidade de crédito. Sim, sim. Né? Em algum momento, o que vocês viram desses 10 anos para cá? O que vocês viram de grandes picos de cada modalidade de crédito? Como que foi isso durante a pandemia? Né, ali perto de 2021, a gente teve uma taxa de juros de 2% ao ano, algo que a gente nunca tinha experimentado. Será que o consórcio perdeu força nessa época ou não? Ele continuou forte? Porque um dos grandes diferenciais do consórcio é o custo muito baixo. Eu acho, Augusto, que quando nessas oscilações do mercado, o consórcio, ele é tão bom para tantas opções, não só para aquisição, mas para tantas opções no mercado, que mesmo na pandemia, mesmo com as taxas mais baixas e agora com as taxas de financiamento, né, eu tô falando, mais altas, o consórcio se encaixa. Quando o juros está mais alto, o consórcio encaixa. Quando está mais barato, encaixa. Porque é um produto versátil, não é um produto engessado. E aí hoje tem você, a gente conhece uma galera, inclusive a gente conhece uma galera bem forte, né? Que instrui mesmo os clientes. Então, esse movimento também que a gente vem fazendo de instruir, não só vender um crédito, né? A gente instrui o cliente, inclusive a gente orienta como usar esse crédito. Coisa que há um tempo atrás não era feito, né? Um vendedor de consórcio, ele vendia aquele crédito e pouco ele estava interessado como que o cliente usasse, o cliente tinha entendido corretamente. E hoje a gente sabe que dá para fazer um monte de coisas com esse produto, porque ele é versátil e ele independe dos juros que está no mercado. É claro que quando o juros está mais alto, a tendência é ele brilhar mais, porque é um produto de taxa muito atrativa. Então, na pandemia, para o consórcio foi um cenário bom, pelo menos para a gente. Porque as pessoas também começaram a entender que elas estavam passando, o mundo todo passando pelo aquele processo. As pessoas, quem passou, viu que o planejamento é preciso, porque pegou todo mundo. Não é quem se planeja e quem não. Não é o rico, não é o pobre. Não é o rico, não é o pobre. Exatamente. Não era só classe social. Enfim, a gente sabe que tem consórcio para todos os bolsos, né? E neste momento de pandemia, as pessoas começaram a tomar essa consciência. Passamos por isso, todo mundo saiu correndo, perdeu o serviço, as lojas fecharam, os comércios fecharam. Então, os comerciantes falaram, bom, eu não posso me apoiar só nisso. Né? Tem uma galera falando, tem uma galera dando a informação que a gente precisa de planejamento. A gente pegou uma onda... Olhar para o futuro ficou mais aguçado, assim, né? E a gente pegou uma onda também junto com os coaches de investimento. Sim. Então, de um lado a gente tinha esses caras falando, olha, aplica o dinheiro, guarda o dinheiro, né? O futuro tá incerto, olha o que tá acontecendo no mundo. E do outro lado a gente tinha um produto de aquisição também com esse planejamento, também guardando esse recurso. Então, pra gente foi bastante positivo. O que você acha desse cenário, Bi? Sim. Que eu não me lembro de tudo também. Eu sou da época que, por mais eu ter trabalhado por 10 anos dentro de uma instituição, que esse produto tinha dentro dessa instituição, mas ele não era um produto de, né, o momento, ou o que mais se fazia lá dentro, né? Então, isso foi mudando ao passar dos anos. E quando a gente entrou nesse ramo, é como se eu tivesse... Falei, onde eu estava? Que eu não vi isso e que não prestei atenção nisso. E trabalhei 10 anos dentro de uma instituição que tinha esse produto.
E aí a gente percebe realmente que com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter um olhar mais para o futuro mesmo, né? E mesmo tendo essa questão da taxa de juros, essas mudanças, taxa de juros mais baixa, taxa de juros, ele sempre esteve presente, como a Elô mesmo comentou. Mas é porque o consórcio ele foi muito subjugado. Sim. Mas ele, de maneira errada. Por quê? Porque como a Gabriela acabou de falar, ela mesma acabou de admitir que anos dentro da instituição, ela sabia quase nada sobre o produto. Não, isso aconteceu lá dentro da Bagueira. Porque a gente sempre teve o consórcio no nosso portfólio, só que ele era um produto que ele não era vendido, ele era comprado. Então, o cliente buscava a gente sofria a venda. Eu sofria a venda. O cliente buscava a gente querendo comprar consórcio, a gente vendia o consórcio, mas a gente não instruía de forma consciente ali o cliente e não buscava a venda de um consórcio. O cliente queria comprar, ele comprava com a gente. E, de fato, depois que a gente começou a trabalhar de forma ativa o consórcio, de divulgação, de informação, a gente percebeu quanta demanda reprimida a gente tinha. Dentro da nossa própria carteira de clientes, dentro do nosso próprio hall ali, meio de relacionamento, de amigos, de clientes, a gente percebeu, como que eu não comecei a falar sobre isso antes? Porque tem tanta gente querendo, tanta gente precisando, porque tem gente que precisa e não sabe que precisa, e eu não falava sobre isso. E aí hoje eu vejo o tamanho da necessidade de falar sobre isso e muito mais do que isso, instruir. Você falou sobre esse movimento que a gente tem feito de instrução nesse mercado, né? De trazer informação antes da venda. Sim, total. Às vezes eu até perco venda, porque eu tô falando algo que o cliente não quer ouvir. Não quer ouvir. Exato. Só que eu não vou mudar a minha forma de venda, de instrução, porque o cliente quer ouvir o que ele quer ouvir o que ele quer. Então, ele quer... eu falo que o consórcio, ele acaba sofrendo como vítima de uma venda e uma compra mal feita, né? As pessoas procuram de forma errada, compram de forma errada, e aí dá errado, elas se frustram e colocam a culpa no produto. Perfeito. Só que a culpa não é do produto. Claro, o produto está lá, se ele bem feito, bem gerido, bem instruído, ele vai ser um produto maravilhoso. Só que se comprar no tempo errado, com recurso errado, com a ideia errada... ele vai dar errado. Vai dar errado. Como qualquer outra coisa. Se eu pegar o meu telefone e for pro pico de uma montanha lá no Everest e tentar falar, eu já sabia que ele não ia funcionar. Sim. Por quê? Porque tem um telefone específico via satélite que funciona naquele lugar. E aí eu vou falar, esse telefone não presta, o iPhone não presta. É isso. Não é isso. Ele presta aqui, mas não lá no pico do Everest. E é importante que a gente fale por quê. Os tomadores de crédito, seja através de home equity, financiamento, consórcio, eles têm um comportamento de compra. E a gente tem que falar para isso poder mudar. Porque se você está tomando crédito para crescimento, para planejamento, seja através de qualquer um desses produtos que eu citei, o comportamento dele não pode ser de barganhar. Por quê? Porque o crédito, a gente modela o crédito conforme a necessidade do cliente. Sim. Então, quanto mais aberto você for, e a gente precisa falar isso para os clientes, porque eles acham, quando você pergunta, você vai me responder isso com clareza. Às vezes a gente fala assim para o cliente: quanto você pode pagar de parcela? Ele acha que se ele der informação de uma parcela pequena, ele vai ter um desconto, ele vai conseguir pagar pouco. Exato. E a gente sabe bem que o contrário disso... É tipo, quer pagar quanto na Casa Bahia, né? Exato. Então eu vou falar pouco e ele vai me dar um preço baixo. Exato. Ou o contrário também. Não, se eu falar que eu posso pagar 10 mil reais, ele vai me dar uma carta super cara. Exatamente. Mas não é, eu quero encaixar o crédito, eu quero encaixar o prazo. Além de encaixar o crédito, a gente quer encaixar taxas, prazos, necessidades... que só pode ser personalizado se você estiver aberto para um papo legal. Sim. Se você não estiver engessado. Porque você não está fazendo a compra. Porque a gente tem esse lance de quando a gente está comprando alguma coisa, de barganhar. Tá tudo bem. Tá dentro do espírito dos brasileiros. Mas isso é para uma compra comum. Quando você vai fazer uma aquisição de crédito com o Augusto, com a Heloísa, com a Gabriela, com uma galera que quer te informar antes de vender, como você disse, eu perco venda. A gente também. A gente tem uma frase na empresa que pegou, que é informação liberta. Sim. E liberta de um monte de coisa. Liberta de furada, liberta de fazer algo no momento errado. Porque às vezes o produto é pra você, mas não é hoje. Sim. E eu vou te dizer, foi o que você falou. A gente tem cliente que bate na mesa e a gente fala pra ele, não é aqui que você vai ouvir isso.
Aqui não, talvez em outro lugar. Mas a gente não vai falar o que você tá querendo ouvir. Porque o que você quer ouvir é, falando de consórcio, por exemplo, daqui 1 mês e meio você vai ser contemplado, pagando meia parcela. É isso que você quer ouvir, eu também. Usando só o embutido. Usando só o lance embutido. Sem nada de recurso próprio. É isso que você quer ouvir. E, infelizmente, tem um monte de profissional falando. Que vai vender o que ele quer comprar. Exato. Só que a gente não pode vender o que ele quer comprar porque tá errado. Exato. E ele sabe, assim como a gente, quando percebe uma conversa. De qualquer outro. Esses dias eu vou contar um caso. Manda. Esses dias eu tava procurando um especialista médico na área da medicina. E aí eu achei uma médica interessantíssima no Instagram. E comecei a dar aquela stalkeada, olhar não sei o que e tal. Achei ela maravilhosa. Aí, sentada com um cliente médico, ele perguntou pra mim, quais são as pegadinhas do mercado? Desse mercado financeiro. Aí, eu fiz um script pra ele. Falei disso, da contemplação só com o lance embutido, como uma coisa certa. É claro que acontece, mas né, não do jeito que estavam vendendo pra ele. Falei de algumas pegadinhas e falei, e da tua área? Qual é a pegadinha da tua área? Ele falou, pegadinha da minha área é médico que tá vendendo sorinho pra você mudar a sua vida. Aí a minha cara foi no chão, porque um dos temas dessa médica que eu tava amando. Você tá entendendo como a informação liberta? Sim. Eu nem tô colocando ela numa posição de médica ruim. Mas uma única informação faz você mudar algumas coisas. Né? Ou prestar mais atenção Ou naquilo que você prestar mais tá atenção, colocando foco. né? Então, é isso. O cliente, ele precisa entender que a gente quer solucionar, que a gente veio para agregar, que a gente veio para fortalecer, direcionar. Então, ele tem que estar aberto. Tem que estar aberto para falar, ele tem que estar aberto para dividir. Não adianta ele ficar escondendo. Tem cliente que chega na nossa mesa, a gente fala assim, você está declarando quanto de IR? Ah, isso é muito pessoal. Mas a gente está montando uma operação para você saber se você vai ter crédito para isso, se você tem score para isso, se você declara renda. Senão vai dar lá na frente, a gente vai ficar 2 meses tratando de documentação para falar não tá aprovado. Mas por quê? E eu não culpo ele. Porque ele não tá acostumado com isso. Ele tá acostumado assim. Quando você pode pagar de parcela? Não, depois de amanhã tá acontecendo. Seja o produto que for. Porque o consumidor, o cliente, ele não tá acostumado com o profissional de consórcio, o profissional de crédito trabalhando para ele. Exato. Que é o que a gente faz. Nós somos um consultor do cliente. A gente não trabalha para administradora A, B ou C. A gente não trabalha para o banco A, B ou C. A gente defende. A gente não usa o crachá do banco ou da administradora. A gente usa o crachá do cliente. É isso. Eu defendo e eu brigo pelo meu cliente. Então, a gente está pedindo uma informação que é pra gente encaixar, né, personalizar algo para ele. Exato. Como se eu fosse um consultor pessoal, como se eu fosse um assistente, como se eu fosse um funcionário dele. Eu tô trabalhando para ele. Eu quero encaixar na melhor modalidade. É isso. Mas aí as pessoas estão muito acostumadas com eu vou me blindar, eu vou me cercar ali de coisas, vou dar o mínimo de informações possíveis, ou vou tentar dar informações para barganhar, como você falou, de forma que eu vou ter alguma vantagem ou eu vou conseguir pagar mais barato, achando que a gente tá tentando imputar alguma coisa que não é. Mas é porque o mau profissional tá do outro lado também não pedindo informações relevantes. Porque como ele só empurra um produto, seja ele um financiamento, um home equity, um consórcio, uma carta contemplada, ele pouco se importa se você vai... Qual é a continuidade daquilo? Então, ele não faz perguntas relevantes, porque ele não tá preocupado com o teu projeto. Então, a gente pode falar que se uma compra foi feita com poucas informações, né? O vendedor, o consultor, ele te perguntou muita coisa. Ah, não, foi rapidinho, ele foi show de bola. Pode desconfiar. Fala, se ele não te perguntou muita coisa, pode ter certeza que não foi uma boa compra. Pode, com certeza. A gente precisa, na minúcia, né? Você pensa, a gente atende todos os tipos de clientes, todos os tipos de projeto. Pequenos, grandes, médios, empresas. Como que eu não vou fazer? E eu faço pergunta, hein, amigo? Eu faço pergunta. E tem cliente que, às vezes, no começo, ele acha meio estranho. A gente até explica, né? Ó, a gente vai fazer uma série de perguntas porque eu preciso traçar qual que é o seu perfil. E já aconteceu do cliente perguntar assim, mas por que você tem tantas marcas? Por que você não vende um só? Porque eu preciso atender. Na verdade, assim, cada cliente é um perfil. Tem um perfil. Tem um perfil, tem um projeto diferente. Então, eu preciso encaixar você no melhor lugar. Então, por isso que eu tenho várias marcas. A gente começou com uma marca só.
Só que Isso não é foi legal possível, da Gabriela né? falar. Não foi possível Porque o continuar. cliente não sabe. Sim. Mas nós sabemos. É. Você quer levantar capital? Tem uma administradora que vai te atender. Você quer fazer terreno e construção? É outra. Tem outro. Rural é outra. Isso. E também é outra informação. A gente falou disso essa semana, sobre o crédito para compra de jet ski. Exato. Tem 50 administradoras, mas não Exato. são todas que São permitem todas. compra de jet ski, ou as que permitem, pedem para você colocar um veículo em garantia, e Exato. existem uma ou outra, uma minoria que aceitam alienar o próprio bem, a própria Exato. embarcação. Isso. Então é de acordo com a necessidade do cliente, a administradora, a regra. É isso. Não é só a taxa de administração. isso. Não. As pessoas buscam muito qual é a sua taxa de administração. Inclusive, a taxa de administração é que menos importa nessa situação, Exato. né? Porque às vezes acontece do cliente vir com uma proposta que ele recebeu no mercado aí, com a taxa de administração bem baixinha, que a gente já sabe, e aí... Não atende o mas projeto não vai atender, dele. Não vai te entregar, Não, né? E outra coisa, quando a gente vai pra calcular isso, perde até o sentido. Porque às vezes você tem uma taxa de administração menor, que não vai atender o teu projeto, e a longo prazo ela vai parear com a outra que Sim. aparentemente é maior, ou começa maior, né? Então, precisa que tenha o Augusto, precisa que tenha a gente precisa bater esse papo. É legal, hoje tem muita informação, tem o podcast, tem um monte de informação. Aí você vai lá, assiste, se alinha e procura um profissional decente para te atender. Porque senão, e às vezes não é nem que não é só um profissional decente. Às vezes é um profissional sobrecarregado, às vezes desligado. Você falou do jet ski que a gente estava falando essa semana. Eu vou dar um outro episódio que ocorre muito com crédito de consórcio, cartas contempladas, que é o cliente, ele mesmo quer procurar e tá tudo bem. Mas ele não sabe essas minúcias. Então, aconteceu esses dias. O cliente procurou um crédito, achou um crédito, ele perguntou o que eu achava, ele me procurou para saber se eu averbava aquele crédito. Eu achei interessante. Aí ele fez a compra. Eu achei interessante os números, e eu fui clara com ele. Você tá me perguntando sobre os números? Sobre os números está ok. Você definiu o que você vai fazer com esse crédito? Não. Ele mesmo foi, ele mesmo comprou. E aí era para comprar um imóvel rural. E essa administradora que ele comprou não faz rural. E aí te perguntaram Não. o que você ia fazer? Não, Exato. só queriam vender a carta. Exato. Entende? Então é importante que a gente se posicione, que a gente fale, que a gente instrua, para não acontecer um erro que parece ser pequeno. Mas como que faz agora? Eu tenho um crédito, o Augusto tem um crédito no nome, pronto para usar e não consegue usar, porque ninguém informou, o vendedor não informou que aquela categoria de carta, aquela administradora não faria rural, só imóvel urbano. Faz como? Não faz, porque na hora de você precisa sentar lá na minha mesa, Sim. conversar, ouvir, porque talvez eu te fale, com estes números que ficou super bom, você não vai conseguir comprar o seu imóvel rural. No final do dia saiu muito mais caro. Exato, Porque ele não vai no final do conseguir dia. fazer o que ele queria. Exato. Exato. Só que quando ele tá lá na mesa e eu falo pra ele, com esses números que ficaram excelentes, não vai dar pra fazer o rural, ele não quer aceitar. É. Ele quer ouvir que dá pra fazer. Se ele tivesse a opção de deletar da memória dele, ele fala, não Ou me senão fala. ele fala, É. mas o fulano me disse. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Presta atenção, vem comigo. Eu falo pros clientes, vem comigo. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo, porque as pessoas cada vez mais querem decidir sozinhas, as pessoas cada vez mais querem planejar, querem se instruir, tomar a decisão sozinha. Acho que a informação que tem na internet ela é muito válida pra gente buscar, mas a gente precisa filtrar. Só que essa informação também faz com que as pessoas queiram ser autônomos, que eles possam decidir tudo sozinhos. Só que é um risco. Não dá. Se você pode ter um profissional com anos de mercado, com vivência, com experiência, para poder te instruir, para poder te livrar de roubadas. Amigo, a gente conversando de essencial. seguro, o tanto de informação que eu não fazia ideia. Eu faço assim uma analogia na minha cabeça de que é como uma pessoa que tem uma dor, né, física ou tem algum sintoma. Sim. E aí ela procura tudo na internet, ChatGPT, Google, já se informa de tudo, ela chega pro médico com tudo pronto e fala, me prescreve esse remédio? Exato. Eu só preciso da sua assinatura e do seu carimbo. Tá perfeito, tá Não perfeito. precisa de mais nada, 5 minutos. Perfeito.
Só preciso do seu carimbo aqui, porque eu vou ali na farmácia comprar, eu vou no hospital fazer tal coisa. É isso. Eles vêm já com um monte de informação, só esperando que a gente valide e assine embaixo. Misturam informações e tá tudo bem. A gente, eu acho que em algum lugar, talvez para outras questões, a gente também tem uma tendência de fazer. Tá tudo bem. O que a gente tá falando para você, senta na mesa de um profissional. Conversa com uma pessoa para te instruir. Mas eu acho que o desafio tá aí. Como identificar um bom profissional? Porque tem muitos que fazem uma imagem, né? Criam um personagem, Sim. aparece no Instagram com um carrão, aparece com uma mansão, vestido bem. Muito. E aí quem olha fala, bom, se ele teve sucesso financeiro é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Só que no final do dia, muitos desses caras que criaram esse personagem, que estão com essa fantasia, eles nem executam o que eles estão falando para você executar. Né? Eu vejo muito profissional de É uma massa grande que faz isso, viu? Eu me especializei muito no mercado de investimento imobiliário, né? Então, para compra de imóveis, para locação tradicional, short stay, Airbnb. Perfeito. Antes de eu instruir os meus clientes a fazerem isso, eu fiz. Certo. Sim. Eu coloquei o meu na reta, skin in the game. Sim. Eu fui lá, comprei, executei, fiz, tive rentabilidade. Hoje eu posso falar para o meu cliente com propriedade. Com certeza, Sim. isso. Só que o que eu vejo muito é profissionais que não fazem isso, mas vendem como uma boa solução. Tem um monte. E aí acaba que mesmo que esse profissional tenha tido sucesso financeiro, porque muitos não têm, eles só fazem isso de imagem, essa imagem de poder, de recurso, de dinheiro, faz com que o consumidor ache que ele é um bom profissional. É isso. A mesma coisa acontece com o médico que você falou. É isso. Ela criou ali toda uma imagem, um consultório lindo, Sim. um MacBook, um carrão, uma mansão, viagens, e a pessoa fala, se ele teve sucesso, ele tem informação. Perfeito. Só que nem sempre, ele pode até ter tido sucesso, ele pode até ter informação, mas nem sempre ele vai estar interessado no seu sucesso. Ele está interessado no sucesso dele. Faz? Porque assim, ó, isso que você tá falando é latente, mas tá muito próximo da gente. Muito próximo de identificar, eu quero dizer. Ou seja, eu, você, a Gabriela, nós sabemos quem é essa galera. Sim. Quem é a galera que tá com o carrão, tá com a imagem, tá lindo. Muito bonito por fora. Por dentro a gente sabe que não tem todo esse conteúdo, ou não, né? Nem, às vezes, muitas das vezes. Disposto a não tá entregar disposto. isso pro cliente. Como que você já afirmou, o desafio é esse: o cliente entender e diferenciar. Mas eu queria levantar essa questão: como que a gente faz com pouco direcionamento aqui agora para falar para o nosso cliente, olha, procure olhar isso. Porque é subjetivo você falar pro cliente, procure um bom profissional. Então, aí eu falo quem é o bom profissional? Quem falou que você é bom? Mas você já deu uma dica na mesa, que é, o cara perguntou quanto? Quanto que esse cara te perguntou? A quantidade de perguntas na venda de um consórcio, seja uma carta própria, uma carta contemplada, vai ditar o interesse Real. que o vendedor tem no seu sucesso. Isso é na um dos sua pontos. realização. Isso é um dos pontos importante. Aí tem outros, claro, mas esse é um ponto bem é básico, simples. Independe de você, concorda? Porque você tá sentado na mesa, você só tá ouvindo. De repente, o vendedor te recepciona, pergunta o teu nome, Então, quanto você pode pagar de parcela. Agora, se você senta na mesa com o Augusto não deixa você sair, faz 1h30 que ele tá lá perguntando milhares de coisas. Se é construção, se não é, se já tem um arquiteto. Porque tem cliente que a gente pergunta tudo isso. Você sabe o que é um cronograma de obra? Aí o cliente fala, acho que eu sei, o passo a passo. Você já tem quem faça? O seu engenheiro, o seu arquiteto, o senhor vai fazer sozinho? O senhor é capacitado para fazer sozinho? Porque essa hora vai chegar. Uhum. E aí, eu só vou te pedir o cronograma. Tudo isso, tá vendo? É uma pergunta que as pessoas não fazem, os vendedores não fazem. Não, o cliente manda oi, o vendedor manda a tabela. É isso. Exato. Oi, pum. Isso. É igual que falava antigamente, Preço. né? Caiu o RG na frente da faculdade, você tá matriculado. Oi, chega uma tabela já, pá, tá lá. Então, e aí como você vai barganhar? Como que você senta com esse cara e explica pra ele? É frustrante, Então, porque... primeiro ponto é quantas perguntas, né? Ele te fez muitas perguntas, acho não, eu ele tenho tá certeza. buscando informações, e aí eu Ele acho tá interessado no seu Qual projeto? é o interesse, né? tá interessado no seu projeto ou ele tá interessado na venda? Na venda. venda. E aí eu acho que um outro ponto de percepção do cliente para identificar um bom profissional, se ele tá interessado na venda ou no sucesso do cliente, ele te falou não alguma vez?
Ai, nó, perfeito. Fiquei até Ou é amém emocionada. pra tudo? Puxei até um nó. Ele fala amém pra tudo? Nó. Eu tenho muitos clientes mineiros, muito. Eu termino a ligação com ele, eu fico no mineirês. Nó, fiquei emocionada, é isso aí. Ele te falou não? Ele te fala não Nossa, com constância? Fiquei emocionada. Porque se ele te fala não, é porque ele tá disposto a perder a venda Exato. se não for uma boa venda. Sim. Se ele só te fala sim, Ou adaptar, amém né, pra amiga? tudo. E outra coisa, qual que é a pressa dele pra fechar essa venda? Sim. Porque, assim, até um certo momento, eu ouvia muito dizer que consórcio é venda de impacto. Mas será que é venda de impacto? Eu não sei. Não sei se eu concordo em todas as situações. Eu não concordo. Porque se eu preciso passar para o meu cliente todo o contexto, entender a vida dele, o projeto dele, para que a gente defina o que vai ser feito, como que é assim Precisa impacto? de decisão, que é diferente de Sim. impacto. É. Então, tem coisas que o cliente precisa compreender. Tem coisas que não é papinho de vendedor. Então, por exemplo, estudo de grupo não é papinho de vendedor. Não. Vagas de grupo não é papinho de Quando a gente fala que tem uma, duas, três vagas, ele exato. acha, não, amanhã também vai ter. E Não quantas tem. vezes voltaram e falaram, não Não tem tem. mais. Na carta contemplada, você sabe que a gente, inclusive, também estava conversando. Quando a gente monta, principalmente junções, né, de crédito, por isso que a gente fala muito. Pergunta muito, entende na minúcia. Por quê? Porque é uma decisão importante. Você tem que decidir com uma certa rapidez. Mas aí eu acho que é o que... Mas não é venda de impacto. Sim. É. Consórcio não é venda de impacto. Porque Não. se for venda de impacto, ele comprou na emoção. Exato. Vai passar a primeira, a segunda assembleia, ele vai precisar Ele do vai- recurso para outra coisa, ele vai cancelar. Ele vai cancelar. Exato. Ele não entendeu. Ele vai cancelar. A quantidade pra que de cancelamento de consórcio hoje no mercado é muito por causa dessa venda de impacto. É Uhum. muito pela venda mal feita, o planejamento mal Mas a feito. gente nunca acreditou, né? O mercado. Muitas vezes o cliente fala, passou 6 meses, eu ainda não fui contemplado. É uma porcaria esse consórcio. Mas quem falou que o consórcio é para 6 meses? Pode ser. Se foi pode comprado ser, para isso, é. no grupo certo, em andamento, com lance certo, Sim. pode ser. Sim. Mas não é uma venda de impacto, mas sim é uma venda que precisa de decisão. Precisa de É diferente. decisão. O impacto é a compra por emoção. Sim. A gente está falando aqui que ele precisa de decisão, significa que ele já passou pela jornada de instrução, informação, agora a gente chegou na hora da compra. Exato. Na hora da compra, principalmente se for algo, um projeto de curto prazo, para uma contemplação de poucos meses ou uma carta contemplada, aí sim, falou, agora a gente já instruiu, você já sabe o que está fazendo, Isso. estamos juntos aqui, eu vou montar para você. Se chegou no momento de eu falar, encontrei uma vaga em um grupo em andamento, Aí sim precisa da. aí precisa de decisão, não é impacto. Não é ele já impacto. tá... É isso Ele aí. já tá com a opinião formada, ele já tá com a informação. Ou mesmo a carta contemplada. Vou ver, vou voltar, não sei o quê. Quantas vezes a gente falando sobre carta contemplada? Nossa, Não muito. tem mais. Não Essa tem. carta era essa. Alguém fez sinal e entrou na sua frente. Por isso que quando o cliente vem até nós e pede, me manda aí um crédito de tal, parcela X. Me manda o que você tem. Me manda o que você tem. tem tudo. Não, primeiro eu Você preciso... quer parcela de 50 Exato. mil 50 reais? milhões em crédito. Aí eu tenho parcela de 50 mil. Eu preciso tenho de entender, 500. eu preciso saber se ele entende o que é o produto primeiro, antes de mandar qualquer valor. Instruir ele para que ele já saiba como que funciona o passo a passo de uma negociação, de uma carta contemplada, para que quando a gente encontre o crédito ideal, aí sim é o impacto, né? Que ele precisa ter a decisão. Eu acho que essa decisão é algo que as pessoas tendem a procrastinar. Elas querem, elas buscam, a gente encontra, e aí, amanhã eu vou ver, e ainda fica aquela insegurança. E a gente acaba perdendo uma oportunidade. Perder. E assim, não é uma frase. Porque esse lance de perder oportunidade acaba entrando em vários scripts, né? De frase chocante. Não é. No nosso mercado, não é. Pronto, tá aí outro ponto pra gente identificar um profissional decente. Por quê? Porque quando você faz algo personalizado pro Augusto, se o Augusto não tomou a decisão, não tem mais. Porque tá personalizado para ele. Sim. Entende? Então, isso acontece muito, né? No mercado das contempladas acontece o tempo todo. E assim, como a gente faz muita pergunta, a gente direciona as cotas com o perfil do cliente. Então, vou dar um exemplo para você. Cliente tem o dinheiro à vista. Ou seja, esse dinheiro tá aplicado. O dinheiro tá todo lá. O que faz sentido para esse cara? Parcela, entrada? Não. É a taxa da operação. Então... Se essa taxa vai ficar menor do que o resultado financeiro que ele tem nas aplicações. Exatamente.
Só que como que eu consigo modelar essa taxa? Personalizando. Eu tenho vários exemplos, amigo. Então, assim, inclusive, depois, se você quiser, eu até posso te mostrar aqui, que eu tenho facinho no celular, um exemplo de um cliente que tinha feito uma simulação de financiamento para 1.400.000. A parcela do financiamento dele tinha ficado 9 e pouquinho, eu não me lembro exatamente, 9 e um quebradinho, em 30 anos. E ele falou, Elô, vamos ver se a gente consegue, e eu vou ter que dar 40%. Então, ele ia financiar só 60% do valor. Vamos ver que a gente consegue, de carta contemplada? Aí, eu consegui uma carta para ele, fiz uma junção de uma cota do mesmo valor, 1.440.000, 40 mil a mais de crédito, em que ele teria que dar 50% de entrada nessa carta, e as parcelas ficariam em 8 mil. E ele ficou na metade do... E o prazo, sim. Eu acho que em 157 meses, se eu não me engano. A taxa dessa operação tinha ficado 0,54 ao mês. Então, eu tava com o cliente como? Feliz, tranquilo, sereno, maravilhado. Decidido. Tiramos ele de um financiamento, colocamos ele numa carta já contemplada. A diferença de recurso era pouca, que ele ia financiar os 40, aqui ele ia ter que dar 50. Parcela menor na metade do prazo. Só que por conta de uma única pergunta, ele já tinha fechado, tá? Outra característica, que foi o que a Gabriela falou, qual é a sua pressa? Porque eu tô interessado no sucesso do cliente, no meu também, mas o dele vem em primeiro lugar. E aí ele amou, vamos fechar? Fecha, manda documento, bababá, BBB, processo para subir a aprovação. Aí eu falei para ele assim, a gente já conversou sobre isso, mas no meio da conversa você falou que uma parcela desafiadora para você, que você consegue comprovar e pagar, seria numa base... Olha, a parcela que tinha ficado 8 mil, tá? Seria numa base de 30 mil, é verdade? Você falou isso brincando, você tá falando que é de verdade. Ele falou, não, eu consigo, Elô, num fluxo de até uns 16 meses, pagar uma parcela desse valor, desde que depois caia pela metade. Então, parcela desafiadora pra mim é 15. Ó, saímos da de 8, que ele fechou, por mais de 15. Tá todo mundo me acompanhando? Sim. Com essa informação, fiz uma nova junção. A gente fez uma carta um pouquinho maior, 1.480.000, com uma entrada menor, as parcelas 38, iniciais maiores. Ó, crédito maior, 1.480.000, entrada menor, 42% era de 50. Entrada. Só que tinha um fluxo de parcela que eram 8 parcelas de 26 mil, depois um segundo fluxo, acho que era 78 parcelas de 16 mil, depois a gente caía para um fluxo bem baixo, tipo 1.800. Só que o custo dessa operação caiu para 0,33. Genial. Já tava vendido. Já tava vendido. Tava feito. Uma única pergunta mudou o cenário. Pra ele, porque pra mim não mudou nada em questão de ganho, vamos colocar assim. Mas com uma única pergunta a gente mudou todo o cenário dele. Se o dinheiro dele tá aplicado, ele já tava felizão com 0,54, com 0,33. E uma única pergunta mudou tudo isso, porque a gente conseguiu encaixar essas parcelas de fluxo maior no começo, depois um fluxo um pouco mais tranquilo no final, e tá todo mundo feliz. Você acha que esse cliente fica comigo pro resto da vida, sim ou sim? Sempre. Já firmou completamente ali a relação com ele. Sim, é sim pra sempre. E aí ele traz todo mundo. Ele traz o contador, ele traz o pai, o tio, a tia, a avó. Ele não deixa ninguém, os sócios. Ele não deixa ninguém comprar se não passar pela minha mesa. Eu acho maravilhoso. Ele virou um divulgador do trabalho de vocês. Exato. Mas você viu que eu contei toda essa história para falar de alguns pontos. Uma única pergunta muda todo o jogo. A gente saber o projeto do cliente muda todo o jogo. Porque se ele também não tivesse aberto tudo para mim, exato, que o dinheiro dele estava guardado, quanto que era o rendimento, você concorda? Ele abriu o coração, sabia qual era o rendimento dele, onde estava aplicado, quanto que ele tinha guardado, quanto que ele estava disponível, que foi, a gente começou esse bate-papo falando disso. Tem cliente que quer omitir, porque ele acha que se ele der muita informação, você vai vender o mais caro. Ou que se ele falar uma parcela menor, ele tá ganhando um descontão. Sendo que não. Quando você abriu o jogo pra mim, você saiu de uma parcela de 8 pra falar que podia pagar um fluxo
de até 30, mas que esse fluxo tinha um tempo certinho, que depois você não conseguiria pagar mais. Ah, que doideira. Mas eu só consegui porque você falou. Exato. Aproveitando que a gente vai entrar então no tema de cartas contempladas, a principal pergunta que eu ouço inicialmente é como funciona uma carta contemplada? Qual que é o processo de uma carta contemplada? Conta pra gente. Conta você, Bi. Como? Você fala o passo a passo, desde o início. Um cliente leigo que tá chegando agora, que ouviu falar sobre carta contemplada. Como funciona a carta contemplada? Tem muitos que confundem a entrada com o lance. E aí, quanto que vai sobrar de crédito? Esse é o crédito, ele está contemplado. A carta contemplada, na verdade, assim, inclusive as pessoas acham que a carta contemplada é um produto totalmente diferente do consórcio. Que não, é o consórcio, só que a segunda etapa do consórcio. Ele já está contemplado e a gente vai formalizar, né, a negociação. Então, na verdade, o consórcio contemplado, ele pertence a uma pessoa e essa pessoa vai fazer essa negociação do intermédio disso, da venda dessa contemplada, e o valor da entrada é referente àquilo que ela já pagou do consórcio, do que ela teve de parcela, se ela usou lance próprio para contemplar, enfim, é o custo que ela tem para contemplar esse consórcio. Então, por isso que existe essa entrada. Então, é diferente do lance do consórcio novo, que você dá o lance e abate do saldo devedor, a entrada não vai abater do saldo devedor. Vem direto pro meu bolso. Vai direto pro bolso do dono da cota, exatamente. E o processo de encontrar essa contemplada, que é aquilo, tudo isso que a gente já falou, que é desenhar, buscar mais informações do cliente, a gente identifica, assim, existe... Nossa, quantos milhões de crédito contemplado no mercado? Na nossa base a gente hoje identifica, tem 50 milhões na nossa base. A gente identifica qual que é o crédito, entrada versus parcela, versus para que o cliente vai usar, para que a gente consiga encaixar tudo certinho para o cliente. E aí a negociação é dinâmica. Aí é o ponto dessa negociação ser um pouco mais dinâmica. Por quê? Principalmente quando a gente faz junção das cotas. Porque a gente pega várias cotas e se... O que é junção? Eu preciso de um crédito de 1 milhão. Só que esse crédito de 1 milhão tá engessado, não tá tão bom. Gente, quando eu falo não tá tão bom, deixa eu só organizar isso aqui. Sempre vai estar melhor que financiamento. Eu não sou contra financiamento, nós fazemos financiamento. Sim. Mas vai sempre estar melhor que um financiamento, ou com um empréstimo pessoal, ou até mesmo um home equity, que a gente também faz. Mas o que é junção? Eu preciso de 1 milhão. Em vez de pegar esse 1 milhão redondo, eu pego 200 aqui, mais 500 aqui, mais... Com prazos diferentes. Com prazos diferentes. Então, ao invés de a gente pegar uma cota única de 1 milhão, que vai ter uma condição e uma taxa... específica. A gente busca cotas menores, que somando elas, a gente consegue uma operação mais barata. Exato. E quando a gente mistura os prazos, né, prazo longo com prazo curto, a gente tende a taxa dela ficar mais interessante, você cai numa média, né? Cai numa média. Sempre vai ficar mais interessante. O fluxo muda de pagamento, né? O fluxo que em vez de eu pegar 1 milhão e pagar em 160 vezes de 7 mil, eu vou pegar 1 milhão e esse fluxo, como é uma junção, cada cota tem a sua ordem de pagamento. Esse fluxo vai mudar completamente. E isso vai fazer a taxa final de tudo isso, a 7, né? O custo efetivo total, ficar melhor. Então, a gente faz muita junção. Então, uma carta contemplada, como que funciona? Para quem não conhece o cliente que está entrando. Alguém fez uma carta própria. Sim. O seu cliente que você conversou, instruiu, ensinou planejamento para ele. Ele entendeu tudo isso e fez uma cota. Então, alguém fez uma cota com o objetivo de aquisição ou às vezes de investimento, foi contemplado, decidiu vender essa carta. Ele se expôs ao risco. Então, ele tem algo a receber por isso, porque é uma carta já com crédito liberado. Perfeito. Sim. Ele recebe uma entrada, que nada mais é do que o valor que ele pagou até a contemplação, mais um ágio, porque nem sempre toda a entrada é o ágio. Não. Teve uma parcela Quase daquilo nunca. que ele pagou de Quase entrada. Nunca. Que ele pagou de parcelas até a contemplação. Isso. Então tem uma entrada que o cliente que quer comprar, ele paga essa entrada, é feita a transferência da cota para o nome dele e ele assume essas parcelas restantes. É Exato. isso. E aí a gente tem as opções de uma cota única do crédito que o cliente precisa, ou a gente fragmenta isso como uma junção de cartas, com várias cartas de uma mesma administradora, que vai somar o crédito que ele precisa, vai ter um fluxo de pagamento ali de valores diferentes, normalmente ele vem regressivo,
Só que a gente busca esse crédito único ou crédito fracionado de acordo com o custo da operação. Perfeito, É é isso isso, mesmo. amigo. É isso. E o nosso trabalho é intermediar isso. Essa carta é do Augusto, então a gente está falando de uma carta de 1 milhão. Essa carta de 1 milhão é do Augusto. Eu não vou dar nem exemplo de quanto o Augusto pagou, porque isso não interfere para mim, Heloísa, que sou a cliente final que preciso de um crédito de 1 milhão. Então eu tenho o Augusto com uma carta contemplada de 1 milhão. E tem eu, Heloísa, querendo comprar um imóvel de 1 milhão. E eu tô indo buscar crédito no mercado. Como que eu vou comprar isso? Dá tempo de eu fazer um consórcio e me planejar? Não, eu tô precisando dessa carta para dezembro. Minha família tá vindo passar o Natal aqui. Então, como que eu compro esse imóvel? Como que eu compro? Se eu tô indo comprar um imóvel hoje, eu Ou à compro à vista, vista Ou financiamento. Financiado. ou consórcio. É. Se o consórcio já passou, que eu preciso para dezembro, eu não me programei, sobrou financiamento à vista. Se eu tenho dinheiro, doideira eu me descapitalizar. O brasileiro tem muito o princípio de comprar à vista porque ele está Nossa. economizando e não paga juros. Só que com uma taxa de juros de 15% ao ano, significa que se você está pagando à vista, você está pagando 15% de juros ao ano a juros compostos. Obrigada Esse por é o dizer seu isso. custo. Obrigada por dizer Então isso. comprar à vista não é mais barato. Não é mais barato, não é de jeito nenhum. Então, eu sei disso. Eu, Heloísa, que tô indo comprar um imóvel, eu sei disso, jamais faria. Não vou comprar à vista. Então, me sobrou financiamento, que é o que a massa conhece. Mas, graças a Deus, temos nós no mercado para falar para ele, não tem só esse caminho. Vamos estudar? Tem outras possibilidades. E aí entra a carta contemplada. A carta contemplada, então, é um financiamento com operação de consórcio. Exato. É o passo 2 do consórcio. Eu fiz consórcio, esse é o passo 2. E por que um financiamento com operação de consórcio? Porque é um consórcio, mas ele já está contemplado, ele já está um crédito liberado para uso, Exato. tal qual um financiamento Exato. com um custo muito menor. Perfeito, Exato. é isso. E aí eu pego esse crédito que é do... E qual é o trabalho da Bielo? Fazer a intermediação de Augusto e Heloísa. Então, alguém veio aqui e apresentou a carta contemplada do Augusto para Heloísa. A Heloísa adorou. Ela viu que ela vai economizar muito dinheiro e tempo nessa operação. E a Bielo vai fazer essa transação. Porque quem é o cliente da administradora, que pode ser, sei lá, administradora A, é o Augusto. O Augusto já tá há meses pagando parcela, ele já foi pré-aprovado lá, tá tudo certo. A administradora só conhece o Augusto. Então agora eu preciso apresentar a Heloísa para essa administradora A. Falar, olha, é o seguinte, a gente vai fazer a transferência de titularidade, este crédito que é do Augusto agora vem para a Heloísa. Então, olha, administradora, essa aqui é a Heloísa, ela ganha tanto, ela pode pagar tanto, o score dela é esse. E a gente vai fazer essa intermediação, transferir essa carta e esse crédito que é do Augusto para a Heloísa. No momento que esse crédito tiver no nome da Heloísa, a Heloísa compra o imóvel e a família dela vem passar o Natal em dezembro no imóvel. Exato. E aí entra muito a questão da importância do profissional que intermedia essa negociação. Meu Deus, muito. Por quê? Vamos dizer que nesse cenário que você colocou, do Augusto que tem uma carta contemplada, quer vender e a Heloísa quer comprar. Vamos dizer que os dois se conheceram. Certo. Só que eles não se conhecem a ponto de confiar uma operação financeira. Certo. O profissional que vai entrar, como um Augusto, e a Heloísa, a Bielo e a Bagueira, que vai entrar na intermediação dessa Sim. negociação, vem para trazer segurança para essa operação. Total. Exato. Por quê? Em momento algum vai haver uma transferência de recursos diretamente do cliente vendedor para o cliente comprador. Exato. A carta não vai ser transferida diretamente. Por quê? A gente precisa segurar esse recurso, eu falo que a gente represa o recurso do sinal da entrada até que a operação seja feita, até que a carta seja validada, que ela Sim. existe, que ela realmente está contemplada. E aí a gente vai falar na sequência Exato. também sobre as principais pegadinhas e formas da gente se blindar disso. Mas essa é a importância. Ah, a operação sai mais caro? Possivelmente sim. Vai sair alguma porcentagem mais cara na operação. Mas não a ponto de você de valer a pena você não ter um intermediário, porque o risco que você corre é gigantesco. É muito grande. Será que você não prefere pagar 5% a mais numa entrada e ter total segurança da operação? É como se fosse um hedge, você está fazendo um seguro disso. É. Você está contratando um profissional que vai intermediar, vai se responsabilizar, E a gente, vai trazer... a gente se preocupa também com a questão que o vendedor da cota também é nosso cliente. Uhum. E o comprador. Então, a gente está ali protegendo as duas partes. Tanto quem está vendendo, né? Para saber se a pessoa que está interessada em comprar realmente vai comprar, vai pagar a entrada.
e vice-versa, né? Então a gente tá ali para intermediar. E para além dessa segurança, tem as informações que quem tem a informação. Então, por exemplo, a Heloísa e o Augusto se conhecem, ótimo, eles vão economizar essa diferença aí, né, do que você faria, a Bagueira, eu e a Gabriela. E o restante? Quem vai fazer? Será que o Augusto sabe tudo que pode ser feito com essa carta? Entende? Então, o cliente, ele não sabe. Eu vou deixar só uma pontinha, que eu quero que as pessoas nos chamem. Existem administradores que pagam pelo crédito. O que é pagar pelo crédito? Eu tenho um crédito de 1 milhão e eu faturo um imóvel de 1 milhão. Ponto. E tem administradoras que pagam pelo saldo devedor. Exato. Eu tenho um crédito de 1 milhão, mas o meu saldo devedor, que é o que você contratou mais a taxa, é de 1.200.000. O imóvel que você tem que apresentar A garantia tem que ser de 1.200.000 ou mais. Exato. Mas se essas duas pessoas se encontrarem, elas sabem disso? De forma alguma. Isso coloca em risco uma operação, sim ou não? Com certeza. Então não vai para além da segurança falando de dinheiro. Porque claramente, na intermediação de cota contemplada, o que a gente precisa assegurar aqui é que esta cota passe para a cota da pessoa 1, passe para a cota para a pessoa 2, que esse recurso chegue para o vendedor dessa cota e que esse crédito chegue para a pessoa que está comprando a cota. Segurança na operação. E como tem dinheiro na frente, que é dinheiro adicional, e como tem dinheiro para pagar essa entrada, a segurança do negócio. A gente está falando de dinheiro, mas vai para além do dinheiro. Vai para além do dinheiro. Tem informação que só a gente tem. Sim. Quando eu falo só a gente, claro que não, né? As pessoas podem se informar. Mas se eles fizerem a transação diretamente. Exatamente, a gente está munido dessas informações. E uma única informação, então foi tudo bem. A Heloísa pagou o Augusto transferiu a carta, tá tudo certo. Mas o imóvel que a Heloísa foi comprar para receber a família dela no Natal não cobre. A avaliação desse bem não cobre o saldo devedor da carta. Ou seja, a Heloísa tá com crédito que ela não pode... Exatamente. Ou a Heloísa muda de casa, vai ter que receber a família dela em outra casa, menor. Você tá entendendo? Ou ela vai usar um crédito menor, ela vai ter que aportar um recurso maior. É isso aí. E a operação vai ficando mais cara. É isso. Então, tudo isso a gente verifica antes de iniciar essa negociação. Exato. E aí a gente cai na questão de quantas perguntas fizeram para você antes da venda. É isso, amigo. A gente vai, roda, volta no mesmo lugar. Uma outra coisa que a gente vê muito no mercado é qual que é o momento, até quando vale a pena vender uma carta contemplada. Agora, recentemente, a gente fez uma transação juntos. Um cliente que decidiu vender uma carta contemplada. Não era um cliente da minha carteira, ele fez um consórcio antes, então ele já tinha um consórcio. E aí ele me mandou o extrato pra gente avaliar quanto que valia essa carta dele. E aí eu vi lá no extrato que ele foi contemplado em maio de 2023. Ou seja, ele está pagando parcela de maio de 2023 até hoje, já com a carta contemplada, tudo bem, a carta está rendendo. Sim, tá tudo bem, rendendo show de bola. Sobre o total. Show de bola. Se eu não me engano, ele contemplou 190 e hoje a carta está em 230. Mas se tivesse na tua carteira... Exato, eu poderia ter orientado. Eu poderia ter falado para ele vender essa... Caso ele não quisesse usar, que é o caso. Sim. Ele foi contemplado, ele não usou até hoje. Ou seja, ele não tinha objetivo para essa carta. Sim. Se ele tivesse vendido logo que ele tivesse contemplado, o lucro que ele teria na operação seria absurda. Absurda. E aí, qual que é a conta? Eu conheço uma pessoa que teve um lucro absurdo. A gente vai falar sobre isso. Depois você vai contar sobre esse caso. E aí a gente fez a conta junto, ou seja, a gente vai pagar 83.700 na carta dele, era uma carta que ele pagou 59, se eu não me engano, até contemplar. É você que viu esse extrato, Bi, você tá lembrando? Ele vai ter 29, se eu não me engano, ele vai ter 29 mil de lucro. E aí eu fico lá, na minha cabeça, falando, poxa, se ele tivesse vendido em maio de 2023, o lucro dele teria sido muito maior. Mas mesmo assim, quantos meses ele pagou, você lembra? Não vou conseguir lembrar. Eu não consigo. Você lembra mesmo? Não. Posso olhar? Pode. Enquanto isso, eu vou falando sobre, porque é algo que me perguntam também, né? Fala, até que ponto? Porque tem cliente que fala assim, não, então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um lance, vou contemplar a carta, e aí a gente vende, aí eu fico com o restante do dinheiro. Por quê? Porque ele acha que ele vai ter um valor acima do que o que ele está pagando, mas isso não necessariamente é verdade.
o ágio que você vai colocar em cima, que você consegue ter em cima, ele tem um limite. Tem um limite. Por quê? Porque o mercado trabalha, tem um balizador. É isso aí. A gente não vai conseguir vender a cota a qualquer preço, porque o mercado tem opções abaixo disso. Isso. Então, quando o cliente fala, vou dar um lance, usando recurso próprio, mais as parcelas que eu paguei até ali, vou vender essa carta. Não vai valer a pena essa operação. Nem sempre vale a pena. Normalmente, a maioria das vezes, quando coloca o lance do bolso, não fica tão interessante. Normalmente, então, para venda de uma carta contemplada ser lucrativa, o pico disso contemplei por sorteio. Não usei nada de recurso próprio. Esse E o melhor cenário Sim. paguei o mínimo possível de parcela. Isso. Contemplada na primeira, na segunda, na 10ª, na 24ª parcela. Tudo que eu paguei até a contemplação é um valor. E o quanto eu vou vender essa carta, essa diferença, é o lucro que eu vou ter nessa operação. Então, o cliente que procura uma carta, que quer contemplar essa carta com um lance, usando o recurso próprio e quer vender, dificilmente ele vai ter lucro na operação, e se tiver, não é nada que justifique a venda dessa carta. É isso. Né? Porque as pessoas tendem a achar que eu vou colocar um lucro em cima do quanto eu paguei. Mas não, essa carta não vai fazer sentido. É isso aí. Se eu vou vender essa carta, eu dei um lance de 40% e vou vender a carta por 42%, por 38%, é isso aí. não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. A ideia é o mínimo possível. Então, fiz uma carta. A gente tem alguns cenários, né? O cenário do cliente que faz a carta já para vender e o cenário do cliente que faz a carta para algum outro objetivo e é contemplado muito antes e decide vender porque é uma operação lucrativa, que foi o que aconteceu comigo, que a gente vai falar. Na verdade, amigo, o que acontece? O mundo de quem tem rentabilidade com carta contemplada é o mundo do investidor. Quando a gente fala investidor, a pessoa fala, mas eu não sou investidor. Você comprou na campanha de meia parcela? Você é um investidor. Sim. Ou seja, você está Porque colocando... você está pagando o mínimo possível para ter acesso a um crédito maior. É isso. Você está pagando o mínimo possível para ter um acesso a um crédito maior. Simples assim. Se você pode fazer isso com uma cota, você pode fazer com 10. Um pouquinho antes, só quero falar que o cliente pagou 46 parcelas, ou seja, a gente está falando de 3 anos e pouquinho. E ainda foi bem ainda vantajoso. Tá muito lucrativo. Ainda Ele tá vai tendo colocar lucro, 30 mil no menos, bolso. Então, mas tá assim, tendo. se você pega, voltando pro cara que compra na campanha, e você pagou até 5 anos de parcela, não deu lance, não deu nada, vai fazer sentido ainda vender a cota. É claro que quanto mais tempo passa, menos rentabilidade, menos lucratividade você vai ter, né, com a venda dessa cota. Mas até 5 anos, para quem tá pagando meia parcela, ainda faz sentido. Nesse caso, o cliente está pagando há pouco mais de 3 anos a cota, ele pagou 50 mil e vai embolsar 30 É isso. de lucro. Ou Agora seja, me fala, que rentabilidade no ele está mercado que paga isso aí? embolsando mais de 50% de lucro em 3 anos. É isso. 53%, agora eu lembrei. Não existe no mercado. São 53% de lucro em 3 anos. Não Nada. tem aplicação, ou seja... Nenhuma. Aqui a gente está nada. falando de uma rentabilidade muito acima do mercado, com um risco muito abaixo. Simples assim. Porque no mercado financeiro, tudo aquilo que te paga um rendimento maior do que a taxa básica de juros Selic, ele é uma operação de risco. É isso. Se é até aquilo, é uma renda fixa, você está protegido. Tá protegido, Acima mais disso, tranquilo. qualquer porcentagem acima, você está aumentando o grau de risco da operação. Nessa operação de consórcio de venda contemplada, você está aumentando a porcentagem de resultado, de lucro, sem aumentar o grau de risco da operação. Agora me fala que loucura é essa, se você é um cara antenado no mercado, se você é um cara do investimento, que loucura é essa que você ainda não fez esse produto? Não entra na minha cabeça, amigo. Você precisa entender tudo que esse produto pode... Imagina você tá pagando um crédito, eu sei que você imagina, que você já disse que vai falar. De repente, você ainda não tem mesmo uma direção exata. Mas, gente, você tem um crédito que você pode comprar uma casa. Aí você pode comprar um estúdio e colocar para alugar. Aí você pode comprar uma casa de veraneio e colocar para alugar. Aí você pode contemplar dentro de um prazo que você vai ter uma lucratividade que a gente... Só este produto pode te oferecer. Não existe. Segurança. Com segurança. Não é jogo do tigrinho, não é bet, não é pirâmide. É real. É real. Possível. A gente não tá inventando. Acontece o tempo todo. Sim. Só que só acontece para quem fez. Então, eu assim, falo que as pessoas precisam... acontece, aí as pessoas falam, mas você teve sorte. Não, eu me expus ao risco de ter esse resultado. Exatamente, você se expôs ao risco. E outra coisa, os clientes costumam falar assim, se der errado, eu falo...
É o único produto que se der tudo errado. Deu tudo errado, tá? Você passou os 5 anos, você não foi contemplado, não vendeu a cota. Você achou que ia sair em 6 anos para comprar um imóvel, não saiu. Deu tudo errado. Você tem um crédito, uma aposentadoria, uma previdência corrigida. Ó, vamos lá. Se der... O pior cenário de todos, na visão de muitos, é eu ser o último a ser contemplado. Sou o último, Então vamos dizer que o pior cenário de todos é um cenário muito bom. Aí ele vai falar, como assim? Eu fui o último a ser contemplado. Sim. Eu paguei o crédito até o final, demorei pra ser contemplado, não posso vender a carta, na verdade pode, Sim. mas você não vai ter rentabilidade. O último a ser contemplado pagou menos do que vai levar. Exatamente. Pagou muito menos por causa das do que vai correções, levar. que elas são fracionadas, e no resultado final, e pra quem duvida disso, me manda mensagem que eu mostro e provo com números. Sim. No final, o último a ser contemplado, ele pagou menos do que o crédito que ele vai levar por causa das correções. É isso. Então, o pior cenário é um cenário maravilhoso. É um cenário maravilhoso. Por isso que eu falo, eu não entendo. O que tá faltando? O que mais a gente precisa falar para você entender esse produto, usar esse produto, como você falou muitas vezes, com segurança. Por que você dá atenção? Por que a gente tá num país que o tigrinho explode? Tem matéria em todos os jornais. Explode. Eles estão pagando para influência milhões, Sim. mas é muito dinheiro. É dinheiro que sustentaria países pequenos. Por quê? E você não tá ouvindo o Augusto, Exato. a Gabriela. Por que você não tá ouvindo a gente falar que você pode se programar? Que você pode fazer do teu jeito. O cara que pode pagar a parcela de 20 mil, ótimo. O que não pode vai pagar 1.000. O que não pode pagar 1.000 vai pagar 500. Ou seja, é um produto... Esse cliente que não faz esse produto, que não acredita ou duvida, é o mesmo que quer ouvir o sim. Do imediatismo. E aí acaba desaguando no tigrinho. Porque todo mundo quer um Tigrinho. Ele quer. Todo Ele quer mundo rápido, quer. ele quer um resultado rápido. Um resultado e um lucro rápido, sem esforço, sem trabalho, Não sem tem. colocar recurso, sem risco. Sem risco. Fala, eu quero ganhar muito dinheiro sem tempo, Não tem. sem gastar tempo, sem planejamento, sem risco. Não tem dinheiro assim. Tem. Até porque se tivesse, né? Tava bem mais fácil pra uma galera. Sim. Inclusive pra gente que tem acesso. A gente tem acesso a isso o tempo todo. Porque às vezes eu compreendo. Porque como a gente tá no mercado, como a gente faz isso todos os dias, é claro, a gente vê muito mais que o seu João, que só sentou aqui agora. A gente vê todo dia. A gente não vê todo dia? Sim. Todo dia um cliente é contemplado, sim ou sim? Sim. Todos os dias. Todos os dias. Pode ser, como nós temos algumas bandeiras, a Assembleia hoje de uma bandeira, depois de amanhã a Assembleia... A Assembleia de Setembro da Porto contemplou mais de 5.000 cotas. É isso. Em um mês, uma única administradora. Vamos colocar no cenário de todas as outras Exato, administradoras. sim. 5.000 cotas foram contempladas isso. apenas em setembro, em uma única administradora. Então eu tenho essa compreensão que às vezes o cliente, ele fala... Né, você desenha uma cota pra ele, uma única cota de 200 mil e fala, ó, o senhor pode fazer isso. E eu entendo, porque a gente vê o tempo todo. Então, aí mesmo que eu não veja lá, no meu escritório, aí esse mês aconteceu de que a gente teve menos contemplação, tá tudo certo. Mas aí o meu amigo é Augusto. E aí a Porto contemplou 5 mil. Mas aí a minha amiga é a Regina. E aí a Caixa contemplou. Então, eu sei o que tá acontecendo no mercado, eu vejo o tempo todo. A gente tá pagando o cliente, a gente tá recepcionando a cota contemplada dele. Então, lógico que pra mim o brilho... Dia é cliente chamando a gente pra tentar vender a cota. Mandando extrato. Então, é claro que o meu brilho... Porque as pessoas estão sendo contempladas. No olhar pro produto, é claro que tá brilhando muito. Então, eu vou fazer uma provocação aqui. Se pra quem ainda não fez consórcio, não acredita no consórcio, fala mal do consórcio, tá insistindo, não faça consórcio. Deixa a gente fazer, a gente contemplar que a gente vai ganhar dinheiro. Exato, É isso. Se tiver 5 milhões de cartas contempladas no mercado, o lucro da carta contemplada é baixo. Se tiver pouco, é oferta e demanda. Deixa que a gente faz. Por que a carta contemplada tem uma rentabilidade muito alta? Porque a maior parte das pessoas que contemplam querem usar essa carta. E uma minoria não tem um objetivo ou já fez com o objetivo de venda dessa carta. Então a gente tem mais pessoas querendo comprar carta contemplada do que carta contemplada boa à venda. A venda. Isso significa que
não faça um consórcio para contemplar e vender. E deixa a gente fazer e ganhar dinheiro. É isso, Exato. amigo. É isso. É uma boa provocação. Ótimo. Poxa, tá insistindo no erro, né? Então continue aí. É isso. Vai tomar seus investimentos de risco, é juízo de valor. Não vamos falar para não investir no mercado financeiro tradicional. Invista de forma racional, consciente, faça renda fixa, tenha sua reserva de emergência. Sim. Invista em ações de forma consciente, invista em fundos imobiliários, invista em fundos, CDB, tudo. Mercado imobiliário, diversifique para o consórcio. É isso. Eu não quero que você pare de investir lá. Faça também cartas de consórcio, seja para investir no mercado imobiliário, seja para uma aquisição própria, seja para construir, seja para quitar um financiamento, seja para vender a carta contemplada e lucrar. É isso. Quando eu conto aqui, aí a gente vai entrar na história. eu amo esse episódio virou um case. Da nossa vida. Virou um case. Então, quando eu conto que eu fui contemplado na primeira assembleia por sorteio, sem dar R$1 de lance, as pessoas falam, você teve sorte. Você concorda que alguém é contemplado na primeira assembleia? Sim. Alguém é contemplado na segunda assembleia? Fazer. Eu tava lá. Precisa estar na assembleia. Se o meu número, meu nome não tiver lá, minha chance é? Zero. Zero. É simples assim. Meu nome tava lá. Era eu e mais 899. É isso. E o minha cota foi a contemplada por sorteio. Sua cota tinha uma estrelinha lá porque você é profissional. Antes fosse. Nossa. Às vezes eu acho que a minha é jogada pro lado. Eu falo, não, esse cara aqui é corretor. Deixa eu falar, contei pro cliente. Mas, bom, eu me expus ao risco de ser contemplado. Eu fiz uma carta. E aí aqui entrando em números, né? Eu fiz uma carta de R$300 mil de imóvel e fui contemplado na primeira assembleia por sorteio. Eu não tinha um objetivo formado para aquela carta. Isso foi outubro de 2023. Nossa, eu não lembro, na primeira assembleia. Não lembrava da data. 20 de outubro. Claro que ele vai lembrar. 20 de outubro de 2023. Olha que legal. Recebi a informação de que eu tinha sido contemplado. E olha o ceticismo. Eu venho do consórcio e falo pro cliente o que acontece. Eu não acreditei que eu fui contemplado. O que você fez? Ele ficou lá? Não, meses antes, a administradora enviou uma informação errada de contemplação e mandou uma errata. Mandou uma errata dizendo, olha, desconsidere isso tudo. Sim. Olha a cobra, é mentira. Ai, nossa. Ai, nossa. E aí eu falei, e tinha acontecido meses antes. Tava muito fresco. Eu recebi o comunicado de contemplação, falei, mentira, tá errado. Fui procurar, né? Olha isso. Aí eu fui no e-mail, tava contemplado. Fui no SMS, tava contemplado. Entrou no aplicativo? Fui no aplicativo do cliente, estava contemplado. Fui no sistema do corretor, acessando diretamente a área da administradora, estava contemplado. Falei, perfeito, tô contemplado. Agora eu vou contar pra minha esposa. Chamei a Nimri, estava no escritório de casa, chamei ela e falei, amor, fomos contemplados. Não, como assim? Foi muito rápido? Eu falei, fomos contemplados. Então a gente não tinha objetivo certo para aquela carta. Era uma carta de 300 mil de imóvel. Então o que eu fiz quando eu fui contemplado? Eu primeiro chamei vocês, falei, olha, tá aqui uma carta, fui contemplado, me ajuda a vender. Vocês fizeram as contas, falaram, dá pra gente vender essa carta por tanto. Com essa informação, eu sentei de novo e fui fazer conta. Falei, bom, 300 mil, paguei 1.020 de parcela. Você chegou a pagar a segunda parcela, amigo? Paguei porque a primeira assembleia foi em 20 de outubro, fui contemplado. A primeira parcela que eu paguei na compra da carta foi referente a outubro e a gente acabou transferindo a carta, processo de análise de crédito, virou 5 de novembro que lançou a segunda parcela no cartão. Certo. Então, eu não fiquei 2 meses com a carta, mas eu paguei 2 parcelas. Certo. Mas na data da contemplação eu tinha pago uma, paguei 1.020, tinha uma carta de 300 mil e a gente tinha proposta de venda dessa carta por 97 mil. Que também foi assim, né, amigo? Foi assim, 33%. É porque a gente já tinha cliente falando, que precisando preciso de 300 mil, tenho 90 mil de entrada, eu tenho uma carta aqui, tá fluxo longo para pagamento. Parcelinha suave. Parcelinha suave. E aí eu sentei para fazer conta. Falei, bom, paguei 1.020, tenho 300 mil de crédito, posso vender essa carta por 97 mil, 33% sobre o crédito, 5.000% de lucro. Foi sensacional. Em menos de 30 dias. Ai, amiga, adoro. Aí falei, bom, o que eu posso fazer com essa carta? Eu posso deixar ela lá rendendo.
Sim. Então eu fiz a conta lá, ia render Selic, eu não lembro quanto que estava a Selic em outubro de 2023, mas estava muito menor do que está hoje. Sim. Até por isso que a gente ia vender essa carta por 33%. Hoje uma carta de 300 mil, talvez a gente vendesse por 100 e poucos mil. É, provável. Ia vender por mais do que foi vendido Sim, lá, sim. porque a taxa básica de juros dita um pouquinho a valorização Sim, das cartas sim. contempladas. Isso Total. mesmo. É. E aí falei, bom, eu posso deixar isso aqui rendendo, 300 mil vai ficar rendendo Selic, eu só paguei uma fração disso. Também uma rentabilidade absurda. Eu não falo, tá rendendo 12% ao ano a Selic, então meu rendimento vai ser de 12% de 300 mil. Não, porque eu aportei R$1.000. Sim. Eu não aportei 300, diferente de outros investimentos. Então qual que é a conta de rendimento? muito É absurda. bom, isso é absurdo. Tabulei isso. Segunda opção, vou comprar um imóvel compacto, colocar para alugar. Vou colocar no Airbnb. Quanto que eu vou ter de rentabilidade? Fiz um estudo de viabilidade para entender o quanto que eu teria de rentabilidade em cima disso. Ponto 2. Ponto 3, eu vou vender essa carta contemplada. Naquele cenário e naquele momento, as contas me levaram à venda da Vender. carta contemplada, porque eu ia pegar esses 97 mil, ia aplicar numa renda fixa e ia fazer mais 2 cartas. Sim. Por quê? Se eu Dobrar quisesse dar isso. lance nessas 2 cartas, eu ia usar o próprio dinheiro da operação. Sim. Eu ia usar os próprios 97 mil reais E o para pagamento dar das lance fixo parcelas nas 2 também. cartas. Sim. E o pagamento da parcela eu posso pagar com uma parte dela, eu posso pagar com o rendimento Sim, dessas tipo, cartas. sim. Então, naquele momento, isso fez o melhor sentido para mim. E aí a gente cai no 5.000% em menos de 30 dias com a venda da carta de Quando a gente 300 fez mil. aquele vídeo, os clientes falavam. O moço falou, porque eu repostei o seu vídeo, Sim. né? E fiz um vídeo em cima. Aí os clientes falavam assim: esse moço falou 5.000%? Eu falei, sim, não tá errado. Não As tá. pessoas, elas desacreditam, né? Que conta vocês fizeram? Eu falei, vem cá, vamos fazer? Vamos fazer junto? Mas assim, foi uma chuva. Todo mundo falava, ele falou 5.000? É 5.000? Aí eu 1.000? Mas em quanto tempo? Em 10 anos? Exato. Não, 30 dias. Você tá 30 doido? dias. 30 nada, né? Porque 20 de outubro a gente vendeu 5, 6 de Foi novembro. muito rápido. Foi muito rápido. Foi né? muito rápido. Ainda que a gente vendeu na primeira semana de novembro, sendo que a gente passou por um primeiro comprador que não aprovou crédito, lembram? Lembro. Foi um primeiro comprador que quis, fez o sinal, mandou A ficha não documentação, aprovou. não A ficha aprovou não a ficha, não passou no crédito e a gente já vendeu em poucos dias E seguintes. sabe o que é o mais gostoso de tudo isso? Mesmo. É que sensacional o que você fez. E do outro lado, quem comprou sua cota também. Também. Entende? Porque a gente tira a outra pessoa, quem tá comprando, porque daí de repente, mas eu vou comprar, vou pagar pra ele. Vai, porque como você disse, quem se colocou em risco foi você. E a gente tá falando do Augusto que comprou uma carta. E o Augusto que compra 10, alguém viu o Augusto Sim. pagando lá 10 parcelas mensalmente? Quando você faz uma carteira de cartas visando contemplação, como você tem bastante cartas, mesmo que um valor menor, lá ao invés de fazer 1 milhão, vamos fazer 10 de 100, é uma estratégia. Por quê? Você regularmente tem uma sendo contemplada. Sempre. Mas é só lucro sobre 100 mil. Sim, mas você tem constância. É isso. Você sempre tá vendendo e fazendo nova. Vendendo e isso, fazendo fazendo nova. nova. Fazendo e vendendo nova. É uma operação que se oxigena. Ela tem um isso. ciclo. E também ela vai acabando se autopagando, né? Se autopagando. Você falando, o que você ganhou, você aplicou em renda fixa, que com aquilo você fez mais 2, Sim, que você ia pagar as parcelas, enfim, lance. exato. E é isso, tem que fazer. E aí, Né? vamos colocar agora, pro Augusto foi muito bom, muito lucrativo. Pro comprador, pensa que... E aí eu fiz conta também. Uhum. Será que foi lucrativo pro comprador? Muito. Vamos lá. É isso que eu tô falando Ela pra você. comprou uma carta de 300 mil por 97 mil. Um crédito de 300 mil num financiamento imobiliário, dando 20% de entrada, deve dar algo em torno de 3.200 de parcela. É isso. Ela vai ter um crédito de 300 mil, por mais que ela tenha dado 33% de entrada, ela vai ter um crédito de 300 mil pagando 2 mil de parcela por 15 anos. É isso. Lá ela ia pagar 3,5 num financiamento imobiliário, ela ia pagar 3 a 3,5 de parcela por 35 anos. Aqui ela vai pagar 2 mil reais de parcela por 15 anos. É isso. Então foi muito lucrativo Foi pro muito. comprador. E é isso que eu tô te falando. É É. bom pra todo mundo. Não é bom só pra quem tá vendendo, é bom pra quem tá comprando, é bom pra quem tá intermediando, é bom pra todo mundo. E é uma forma de injeção de crédito no nosso mercado que tá com escassez de muito. funding, tá com escassez de Muito. crédito. Muito, muito. Os nossos clientes empresários, a gente tá fazendo, inclusive, utilizando carta contemplada o tempo todo. Capital de giro, Capital de levantamento de giro, recurso, exato. quitação de empréstimo mais caro, a gente pega
né? Uma operação muito cara, vários empréstimos no mercado. E as pessoas perguntam, Elô, mas faz sentido? Porque mesmo, né, no caso do Augusto, ainda a entrada estava menor, mas a gente tem entradas em cota contemplada de 40, 45, por de causa 50. da taxa de juros. Hoje a gente está com uma taxa de juros de 15. Não sei, outubro de 2023, alguém pesquisa aí. Exato. Quanto que era? Eu não lembro. 10, também. 12%? Não estava 12, eu acho que estava por volta de 10. Tava menos, Ela veio numa tendência de alta ali depois de 23, 24. Mas que tivesse 10%, a gente está falando de 33%. Hoje a gente fala já de 40%, 42%, 45%, 50%. Mas isso, amigo, não define a operação. Lembra que eu te falei? Então, assim, muitas vezes você não é a entrada maior ou menor que vai dizer se a operação é mais barata. Muitas vezes, numa entrada de 50%, a sua operação vai ficar melhor. E aí, o que dita, né? Eu sempre tento explicar isso para os clientes, né? O que dita uma entrada e uma parcela? Por que é importante a informação e essa conversa com o cliente? Uhum. Quanto você pode de entrada, quanto você pode de parcela. Uhum. Porque normalmente, se a gente, né, cenário normal, tem exceções. Se a gente tem uma parcela, uma entrada maior, a gente tem um fluxo mais longo com uma parcela menor. Uhum. Se a gente tem uma entrada menor, uma porcentagem menor sobre o crédito, a gente normalmente tem um parcelão ali, parcelas mais altas. Sim. E para quem? E tem um meio termo, um equilíbrio. Que é a junção. Que é a junção. Qual que é o melhor? Depende do seu objetivo. Depende de quanto seu bolso. Às vezes tem cliente que tem muito capital para entrada, mas o recurso mensal dele é baixo. Uhum. Então vamos pegar uma carta com uma entrada maior, uma parcelinha mais baixa, que significa que o prazo está mais longo. Perfeito. Eu não tenho muita entrada, tô descapitalizado, investi na empresa, comprei carro, fiz isso, fiz aquilo. Mas eu tenho um recurso mensal bom, eu tenho uma renda boa, eu consigo pagar uma boa parcela, minha empresa está com caixa. Então vamos entrar com uma entrada menor e fazer uma parcela mais alta, porque é o fluxo que eu tenho, caso do exemplo do cliente que você deu. É isso. Inclusive, você citou aqui, ia falar de pegadinhas, a gente gosta muito, porque assim... Então vamos aproveitar e entrar nisso. Vamos aproveitar? Quais são as principais pegadinhas e como que o cliente pode se blindar de formas de tem uma ser enganado? Forma que é praticamente uma receita. E é para todo mundo, inclusive para o vendedor de consórcio. Porque às vezes o cliente ele toma a gente dentro da urgência dele e a gente entra naquela onda, né? Sim. Principalmente a gente absorve aquela urgência, aquela necessidade. E quando a gente vê, a gente tá pedindo. Eu já brinquei com você, mas amigo, essa conta é a conta da mãe. Se eu fosse a mãe dele, desse esse dinheiro para ele, não faz sentido que ele tá me pedindo. Então, é mais ou menos isso. Primeiro, é o cliente fazer a conta da mãe. Eu preciso de 200 mil. Se eu fosse sua mãe, te desse esse dinheiro e te pagasse no maior prazo do consórcio, quanto seria essa parcela? Então dá para o vendedor e para o cliente fazer essa conta. Mas a mais comum me fala aqui, quando a gente está falando de consórcio, a gente está falando de... Qual é o maior prazo de consórcio? 240 meses? 240 meses. Se a gente está falando de carta contemplada, a gente não pode usar esse prazo, concorda comigo? Sim, a não ser... Se foi contemplado na primeira, já é 239. Só se for a carta do Augusto. Só se for a carta do Augusto. Ainda que foi 200 e o cliente comprou ali já na parcela 198. Então vamos trabalhar com bom senso. Já não é 200. Já não é 200. Então vamos trabalhar com uma média 180, de 180, 190. 160. É uma média boa para se trabalhar falando de carta contemplada. Mas o jeito mais simples pensei num prazo longo. Como que é o consórcio novo, tradicional, em 240 meses? A gente tem 240 meses para pagar, consequentemente, a gente tem uma parcela menor. Mas como que estão os lances? Isso em todas as administradoras. Pode levantar a mão, a bandeira que quiser. Em todas as administradoras. Como costuma ser a média de lance num grupo de 240 meses? 70%, 65%, 75%. Num grupo de 200 meses? 60%, 65%. Num grupo de 190 meses. Já vai reduzindo, já vai para 59%, 60%. Então você concorda comigo? Se eu tenho um grupo de prazo longo, eu tenho lances altos? Sim. Você concorda comigo que a maioria dos créditos que eu retirar dentro desse grupo, eu vou ter o aportado em parcela ou aportado em lance? Então, quando a carta contemplada não é o passo 2? Sim. Quando essa carta vem para o mercado, como que ela vai vir diferente? Ela só pode vir com um prazo longo
e uma entrada alta. Quando eu tô falando de consórcio novo, a gente tá falando entre 59% a 75%. Quando a gente tá falando de carta contemplada, isso vai ficar numa média de 50%. 50%. De 48% a 53%, vamos colocar assim. E como que a gente se livra da pegadinha? É possível eu apresentar estes prazos de 180, 190, 200, 240 com um lance menor? De forma alguma. De forma alguma. Porque se eu tô falando que os prazos são longos e os lances são altos, como que essa carta contemplou? Ela tá aqui agora disponível para o uso. E aí eu tô te pedindo uma entrada de 25%. Tem alguma coisa de errado. Porque eu tô afirmando que em todas as administradoras, prazos longos, os lances estão altos. Então, e tem o lado também da valorização da carta, porque a parcela tá baixa. Exato. A carta é mais valorizada quando tem um prazo mais longo e uma parcela baixa. Exato. A entrada vai ser maior, é proporcional. Se eu aumento a entrada, a minha parcela fica menor. Se eu diminuo a parcela, a minha entrada... É isso aí. Nesse mesmo movimento, nesse movimento exatamente igual, só que o contrário. Me fala aí como que estão os lances nos grupos de 50 meses, 60 meses, 70 meses. Entre 50 e 100 meses. Como que estão? Tô perguntando pra vocês, que são profissionais do mercado. O crédito de imóvel deve estar 48%. Difícil vai estar abaixo disso, 30%. Não dá. Mas então a gente tá falando que a gente tem um lance menor e um prazo menor. Então eu tô falando que eu tenho contrário do outro grupo, que era longo, eu tenho parcelas mais altas, mas eu também tenho lances mais baixos. Então, se essa carta vem pro mercado, ela tem que estar exatamente igual. Eu não consigo oferecer uma carta de 180 meses para o cliente com uma entrada de 35%. Porque se no consórcio novo eu não tenho isso, e se a carta contemplada é o passo 2, como que existe? A não ser em casos específicos. Mas a gente está falando de maioria, não de minoria. Média de mercado. Média de mercado. E aí... O que a gente tem de principais modalidades de golpe nesse mercado? A gente pode ter o comprador que vai comprar e aquele extrato que foi apresentado é um extrato frio. E eu acho que a gente já passou por um cenário ou às vezes o extrato nem é frio, ele até existe, a cota existe, só que ele tá rodando. O que acontece, amiga? E a pessoa que tá comercializando não tem um contato. A gente já viu isso juntos, porque um cliente ia comprar a cota de um amigo lá, de alguém, falou, me mandaram isso aqui, eu vou comprar. Aí eu compartilhei com vocês, e aí a gente descobriu que aquele extrato já estava rodando em vários grupos, com outros nomes e outros endereços. Era a mesma cota. Eles forjaram o PDF. É isso aí. Por isso que a gente fala pro cliente, não vai passar extrato... Para qualquer um. Para qualquer um. O extrato é igual um passaporte. Sim. Você não pode passar. A sua intenção é boa. E às vezes até da pessoa que recepcionou é boa. Mas ela não conhece o mercado a fundo. Aí ela coloca num grupo. Aí acabou. Vão usar aquele mesmo extrato para vender várias vezes aquela cota. Exatamente. Um espelho. Exatamente. Então, assim, primeiro que extrato é uma coisa interna, é a parte operacional. Extrato não certifica a garantia de cota nenhuma. Não certifica. Quem certifica, quem valida a garantia dessa cota sou eu, a minha empresa. Quando você assina um contrato comigo. Sim. O extrato não muda nada. Porque a gente viu como é fácil fazer uma fraude, né? Fazer um extrato. Então a gente pode ter o comprador idôneo que quer comprar uma cota e aí ele paga uma entrada, um sinal, e essa cota ou ela não existe ou ela existe, mas não está contemplada. Porque pode ser também. Eu já vi casos do cara comprar, transferir a cota pro nome. Quando tava com a cota no nome, vou comprar o bem, descobriu que a cota não estava contemplada. Meu Deus. Então, a gente nunca pegou uma situação dessa. Existe esse cenário, ele vai comprar a cota não tá contemplada, ou a cota não existe, o cara pagou a entrada, o vendedor sumiu. E do contrário também. Imagina que um vendedor idôneo vai vender uma cota, e aí ele transfere essa cota e não recebe a entrada. Exato. Isso também. Então a gente tem dos dois lados. Tem que ter alguém intermediando dando segurança. Não pode ter transação direta. Exatamente. E outra coisa.
quando a gente fala intermediando, dando segurança, não significa que a gente vai intermediar todas as cotas que existem no mundo. Eu escolho os meus parceiros. Eu escolho as cotas que eu vou intermediar. Eu escolho intermediar a cota do Augusto. Porque não são todas as cotas que eu quero intermediar. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando disso. Sim. Entendeu? Porque vai além do dinheiro. É para além disso. Já entraram em contato com a gente. O tempo todo, pelo Instagram. Perguntando, vocês compram cota, negocia? Enfim, a gente vai com as perguntas básicas, mas assim, não sentimos segurança, porque eu também não sei quem é essa pessoa que tá me mandando esse extrato, entendeu? Então, não é assim, livre e solto. Você tem tô contemplada, eu vou buscar. Intermedia minha cota. Então, às vezes, só que esse filtro de parceiros, porque o carta contemplada a gente trabalha com parceiros. Eu tenho cartas próprias minhas e da minha carteira de clientes que eu vendo. Sim. Mas quando eu não tenho, eu tenho uma demanda de cliente, eu vou buscar no mercado. O que é o mercado? Parceiros testados e validados. Isso, e validados. E aí existe o profissional que ele... Às vezes um cara que vai vender uma carta contemplada vai intermediar essa operação e ele não está mal intencionado. É isso. E aí ele vai atender bem o cliente, ele quer fazer certo, só que ele busca no lugar errado. Exato. E aí quem tá enganando ele não é o intermediário, ele só não se validou dos parceiros. E ele buscou uma carta que era uma carta fria. É isso aí. Ele não tá, como você disse, mal intencionado. Ele tá mal assessorado, mal cercado. Entende? Então, a gente é protegida. A gente tem uma redoma e tem muitas coisas, inclusive negociações que nós deixamos de fazer e deixamos de entrar, porque não queremos, não é nem o novo, mas ainda não está validado. Sim. Precisa de validade, entendeu? A gente tem alguns casos, né, que a gente conversa sobre, até para tentar blindar o mercado e os parceiros bons disso, compartilhamento dos golpistas. A gente roda lá o print do WhatsApp do cara com a foto do cara, falou, nessa região tá rolando golpe XPTO, ele usa esse argumento, cuidado, avisem seus clientes, tá aqui a foto dele, tá aqui o número que ele usa, e aí tenta compartilhar isso pra tentar diminuir isso, né? Porque Porque tem cara que faz isso em larga escala. Não. Que vende em larga escala. Inclusive, a gente se deparou com assim, não fez negociação com a gente. Não chegou a fazer. Foi uma denúncia. Mas a gente ficou muito próximo dele por conta disso. E a gente depois descobriu que ele estava enganando geral mesmo, na verdade, nós ficamos próximos da sócia. Da sócia. Dele. E aí tinha algumas coisas esquisitas no ar. Então, tem tudo isso que a gente vai pegando, né? Ao longo do tempo vai criando um feeling, né? Exato. Mas como isso? Por que você tá fazendo dessa maneira? Não, fulano, que era o sócio. Prefere desse jeito. Nossa, mas assim você coloca a sua empresa em risco e seus clientes em risco. Você não quer ver isso? Tem a nossa advogada. Você até oferece ajuda, né? Sim. Dá uma olhada nisso, porque eu tô achando que isso tem muita linha solta. Não, mas meu sócio... Imagina, meu sócio é aquilo, meu sócio é aquilo outro. Gabriela, tá esquisito isso. Não passou muito tempo. Infelizmente, a gente soube. Era uma cidade, né? Uma cidade pequena no Paraná, Colorado, se eu não me engano. E assim, toda a cidade, ele deu golpe em toda a cidade. Em toda a cidade. Meu Deus. Meu Deus mesmo, assim, é de arrepiar. E, enfim, a família dela é uma família tradicional da cidade. Eles com um comércio local. Queimou o nome dela, ela fez sociedade com... Muito. Agora ela tá, né, assim, saiu no jornal da cidade e tudo. E agora entenderam que ela também... Foi enganada. Que ela também foi enganada. Mas ela não deixa de ter responsabilidade. Porque ela se associou e vendeu para as pessoas junto. Então, o que ela fez? Ela se associou, ela foi conivente, ela validou. E é por isso que a gente não abre. Tem gente que fala, mas vocês não querem fazer negócio? Esse negócio não me interessa. Não qualquer obrigado. Negócio. Não qualquer negócio. Não a qualquer preço. Vamos fazer, então, eu faço o meu primeiro negócio, vamos nos relacionar. Aí, depois de bastante relação, quem sabe? Né? Mas a gente fica assim, E como a gente é exposta na rede social, os clientes expõem a gente, então vem também indicação da indicação da indicação. Então, até onde vai ser o filtro? O nosso é extenso. Cada indicação vai perdendo um pouquinho da validade. Exato, entendeu? Porque mesmo, às vezes, né,
A indicação veio do Augusto, tá tudo certo. Aí, a indicação da indicação, a indicação da indicação, a indicação da... Quando vê, tá muito afastado. Ninguém conhece ninguém. Exatamente. Só falaram que No o cara fundo, é bom. ninguém é. Então, a gente verifica muito isso. Muito mesmo, assim. A gente toma nome de chata, de burocrática. Mas é essencial num mercado que, infelizmente, tem muito golpe. Mas tem muito golpe. As tem. pessoas precisam ficar atentas, as pessoas precisam se validar de informações, de profissionais, precisam fazer conta. Fecha isso daqui. Ter Essa bom entrada, senso também, né, amigo? a soma do que eu tô pagando, esse saldo devedor, você tá fechando? Ah, não, é um crédito de R$1 milhão, eu vou pagar 200 mil de entrada com parcela de 2 mil. Uau! Bom senso. Eu tô me dando bem em cima desse vendedor, olha que vendedor. E para além do golpe, tem as pegadinhas, né? Que a gente sabe que tem Que é o chamariz, né? do cliente, pra né? chamar... E esses dias nós ouvimos um áudio. Inclusive, eu acho que a gente compartilhou esse áudio. Porque a gente ficou tão indignada, porque nós fomos cobrar. Então, uma empresa séria de vendedores de consórcio, e que estava fazendo um anúncio de cartas contempladas, e de todos os valores imagináveis, e todas as entradas eram de 25%. E os prazos longuíssimos, ou seja, já cai aqui na nossa teoria. Nossa teoria não, com certeza, nem é uma teoria. E aí, a gente começou a receber aquilo, porque eles fizeram uma campanha De divulgação. Então, um monte de gente começou a mandar. Quero algo próximo disso. Você tem alguma coisa assim? Isso, tem algo assim? Não, gente. Ou a entrada é baixa e a parcela é alta. E essas coisas difundem, né? Vai longe. Vai. Essas tabelinhas, essas promoções, chega no Brasil inteiro, vai. Amigo, É difundida de alguma coisa forma. muito igual àquilo. Como essas informações erradas são compartilhadas, né? Aí a gente recebeu um monte. Aí eu fui me irritando com aquilo. Falei, não, eu vou ligar lá. Porque se tem, eu quero 27. Vê todas. Por Quanto você tem no estoque? Exatamente. Aí liguei lá, aí vi que não valia a pena. E liguei para um regional, vamos dizer assim. Que muito forte dessa empresa. Falei, o que é isso aqui? A gente trabalha todos os dias ensinando, perpetuando os bons costumes, as boas práticas, a honestidade, como faz certo, como compra certo. Todo dia. O que é isso aqui? Isso aqui existe? Ah, não, sabe o que é? Eles fazem, a pessoa falou, eles fazem isso pra atrair É uma o cliente. isca. Eu falei, é uma isca. É uma isca, porque aí ele tem o cliente lá, ao invés de um lead frio, virou um lead quente. Ele nem vai vender essa carta. Não, nem ele existe. não vai vender, porque não existe. Não, ele só quer que o cliente entre em contato. Por quê? Porque... Aí tem Porque essa a resposta, administradora... não, essa cota já foi vendida, mas vem cá, que eu vou te vender outra. Exato. É isso Na aí. verdade, chega lá, eles abrem o jogo. Eu fui procurar saber. Porque o que acontece? Eles abrem o jogo assim, ó. É 1 milhão? Aqui tá com 25%. Por quê? Porque você tem 25% de... Você pode usar 25% de embutido. Aí, se você tem mais 25%, por que você não veio porque é 25% de entrada? Significa que você tem 25% de entrada. Com os mais 25% que você consegue da carta, aí eu contemplo. Em 4 meses. No terceiro mês você tá... Ou seja, eu passo mal, né? É uma isca não para vender carta contemplada, é uma isca para vender o consórcio próprio, o consórcio normal. Exato, o consórcio normal. De maneira equivocada, nós sabemos. E como o brasileiro tem criatividade para fazer coisa errada, né? Não, mas aí... Então, se você tem 25% de entrada mais 25% de embutido, você tem um lance de 50%, a gente pode contemplar. Exatamente, olha aí que beleza. Não, o problema não é essa questão, que você pode contemplar, só que o problema é eles darem um prazo. Sim. Não, é 3 meses. O cliente que tá... 2 meses. No final do dia, ele é um lead ruim, porque ele tá chegando pela informação de uma carta contemplada, ou seja, a necessidade dele é imediata. É imediata. E você tá trazendo ele para um consórcio de planejamento, que ele vai dar lance, mas por mais que ele vai dar lance, ele precisa de tempo. Aí o que você faz? Você não. O que eles fazem? Aí eles prometem esses 3 meses. Aí, claro, olha que excelente. Como você acabou de falar, me dá todas. Olha que excelente. Eu tenho, geralmente 200 meses. Tá? Que eles colocam lá. Eu tenho 200 meses pra pagar, então a parcela fica muito
delícia de pagar, eu tenho os 25%, eu vou tomar os outros 25% que é da própria carta, daqui 3 meses eu tô com o meu problema resolvido. Agora você pensa que na mesma proporção essa galera chega lá no escritório. E aí eu tenho que contar toda a verdade. Inclusive falar, essa instituição é maravilhosa, a gente tá falando de vendedores. Olha aqui, eu também tenho ela aqui. Vamos ver como que é um grupo de 200 meses? Abre lá. Veja você mesmo. Veja você mesmo. Porque a instituição é maravilhosa, eu tenho ela aqui. Vamos ver? Mas se você tiver com dúvida, vamos ver na instituição B e vamos ver na C e na D para ver se tá diferente. Então é uma loucura. Aí você tem que desfazer tudo aquilo. Aí eu te pergunto, por quê? Por que você tá trabalhando o contrário do que é bom? As pessoas acabam traçando aquilo como o padrão, e aí elas falam, não, você tá me oferecendo uma carta por 40%, por 50%, não, o fulano tem por 25%. É isso. Aí você tem que mostrar tudo, ensinar tudo isso quando o cliente está disponível. Porque muitas vezes ele não tá, ele tá encantado. Porque realmente, Augusto, você quer tirar o seu sonho do papel. O cliente, ele fecha os olhos, fecha os ouvidos. Sabe aquele macaquinho? Fecha os olhos, fecha os ouvidos e vambora. Põe a cabeça pra frente e toca o barco. Vamos fazer. Mas é porque alguém pegou aquele sonho, aquela coisa muito íntima. Tirou na dor, né? Toca na dor do cliente e traz a solução pra ele. A solução que ele quer ouvir, né? A solução que ele quer ouvir. Eu falo que o consórcio é tão maravilhoso, o produto consórcio é tão maravilhoso, que ele é facilmente usado pra ludibriar as pessoas e destruir sonhos. Sim. Como ele é um produto de realização de sonhos, de objetivo, um produto barato, um produto estruturado, um produto seguro, ele é facilmente usado para destruir sonhos e ludibriar as pessoas. É verdade. Exato. Porque a promessa é tão boa. Só que o que tem nesse meio do caminho? Tempo. Ele é barato. Disciplina. Ele é seguro. Ele é bom. Ele pode ser para você. Consórcio não é para todo mundo. Sim. Mas você tá disposto ao tempo? Sim. Se você não está disposto ao tempo, você tem dinheiro para dar lance? É isso. Se uma dessas coisas estiver fora do eixo, tá errado. Vai dar errado. É isso. É isso, amigo. Excelente. Maravilhoso. Excelente papo. Muito obrigado. A gente acabou nem entrando no assunto de home equity, de crédito de financiamento imobiliário. Chama a gente mais, amigo. A gente vai ter que fazer outro episódio. Vamos ter que fazer outro bate-papo pro pessoal. Então vai ficar o convite aqui para vocês ficarem ligados aqui no meu canal, que em breve teremos uma parte 2 para falar sobre outras modalidades de crédito. Exato? Exato. Então já tá aqui o convite, vamos definir a data, que o pessoal já com certeza já tá ansioso. Obrigado, gente. Obrigado, Elô. Obrigado, Gabi. Deixa aqui pro pessoal, podem falar direto pra câmera, como que as pessoas podem contatar vocês, e não só clientes, mas também profissionais do mercado de consórcio que precisam acessar outras modalidades de crédito, até mesmo um banco de dados de cartas de crédito contempladas. Como que eles podem contatar? Instagram, tem o site, que é www.bielosoluçõesinegócios.com.br. Ela não sabe nem o site da empresa dela, né? Não. Ela confunde. Ela tá tão focada no cliente. Mas não é porque aí você percebe que ela não tá focada na venda. Ela não sabe nem o site dela. Mas mudou recentemente. Mas pergunta pra ela se o objetivo do cliente que ela falou hoje de manhã antes de vir pra cá não tá fresco na cabeça dela. Ela sabe quanto tem, como faz, onde vai, sabe tudo. Exato. Mas, gente, mudou recentemente. Vocês têm que me perdoar também. bielonegócios.com.br. Aí, tá vendo? E o Instagram? Instagram é @bielo.negócios. É isso. Excelente. Muito obrigado. Obrigado a você, amigo. E para vocês que estão assistindo aqui, obrigado pela sua audiência. Fique à vontade também para colocar aqui nos comentários sugestões, dúvidas, ideias, ou às vezes até alguma contradição do que você acha sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha com todo mundo que você sabe que se interessa no assunto, aquele parente, aquele amigo que está falando sobre carta contemplada ou sobre consórcio. É muito importante ele buscar informação, mas informação no lugar certo. E, diante de tudo isso, quero agradecer vocês e até a próxima.